Bom dia! Não há nada que me possa separar de ti. De alto a baixo o véu já se rasgou. Uma explosão de glória invadiu minha... Esse é o Clamor com Márcia Martins, de volta com vocês, né? Já estamos aí com uma caminhada, né? Eu me ausentei por 5 meses, estava na Índia, no Nepal e voltei, né? Segura, abençoada, o Senhor me guardou em todos os meus caminhos e estamos aqui de volta, né? Para continuar aquilo que nós começamos já tem o quê? Já tem o quê? Quanto tempo, vocês sabem? Não há nada que me possa separar de ti. De alto a baixo o véu já se rasgou. Uma coisa eu digo para vocês, é uma bênção, é muito bom estar aqui ligando o meu coração com o seu coração para juntos darmos a glória a quem tem glória, ao nosso Senhor, ao nosso Deus, ao dono de toda a vida, aquele que nos dá voz, né? Que traz vida, que traz palavra, que traz conforto, o nosso Deus, o nosso Pai querido, aquele que jamais nos abandona. E bom dia, Juliana, a primeira a chegar hoje no Face a Live. Ok? E você que tá aí? Tá ligado? Tá bom o som da rádio hoje? Tá tudo tranquilo? Se não tiver, manda uma notinha para mim. A rádio, né, está com o site agora, já, né, tá assim em fase de experimento. Tem hora que ainda não está funcionando muito bem, mas você já pode ir lá, ok? www.radioimpacto Juiz de Fora, né? radioimpactojf.com.br. Daí a pouquinho, né, nós vamos estar entrando no ar também. Eu não sei se o site já está conseguindo julgar o programa no ar, né? Isso vai acontecer e vamos ter um aplicativo também para que você possa simplesmente, né, acessar o programa através do seu celular para que a gente possa caminhar junto nessa visão que Deus tem me dado para compartilhar com o povo dele em Juiz de Fora, no Brasil, nas nações da terra. Todo tempo és o centro da minha vida, que seja teu o meu pensamento, e se eu me desviar, fala comigo, Senhor, com todo teu amor, não me... Salmo de número 27, vamos lá. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, a rocha que é Jesus Cristo. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração.
Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor significa colocar a confiança nele e saber que o socorro, que a capacitação, que a graça, que a unção, que o poder, né, que a paz virá, né, do Senhor. Quando nós esperamos nele, toda providência, toda provisão vem das mãos do Senhor. Para o teu louvor, choro. Gente, tem muita coisa legal para a gente compartilhar hoje, né? Eu não vou dar o endereço da pessoa, porque senão todo mundo vai correr, né, para pegar uma cesta básica. Mas existem pessoas que elas fizeram grupos no WhatsApp para mobilizar, não é? Este grupo é assim: se você pode doar, doe. Se você está precisando, diga. E iniciativas de solidariedade estão pipocando por toda a nação brasileira, não é? Nós vamos cair lá no livro de Tiago, né? A fé sem obras é morta. Então, nesta hora que a gente vê, né, se as pessoas, elas se importam com as outras ou não se importam com as outras, se elas têm ou não têm amor de Deus no coração para tentar cuidar do seu próximo, né? Uma iniciativa assim tão bonita, né? Se você tem um local onde você possa receber doações e distribuir essas orações, faça isso também. Abra aí um grupo no WhatsApp com esse objetivo, né, de receber doações e dar doações. E também não dar doações é bom, hein? Entregar as doações. Não se esqueça de colocar que você está recebendo não somente ofertas e alimentos, doações de alimentos, mas coloca também que você está recebendo doação de Bíblias, ok? Assim, se você tem uma Bíblia encostada na sua casa, que você não gosta, que já está velhinha, que você já aposentou, doe a Bíblia dentro da cesta básica. Por quê? As pessoas precisam de alimento nesta hora, mas elas precisam muito, muito mais da palavra de Deus, que é o alimento que vai trazer para elas, né, tranquilidade, paz de alma, de espírito, vai trazer a salvação. Este é o verdadeiro alimento que te alimenta para a vida eterna, ok? E assim você pode até mesmo, né, fazer a coisa né, dupla, né? Você vai ajudar esta pessoa, você vai demonstrar o amor de Deus dando uma cesta básica, mas você vai demonstrar o amor de Deus ainda mais se você colocar ali uma Bíblia para quem não tem, né? Quando a pessoa vier buscar a cesta básica, você pergunta: você tem uma Bíblia? Não, não tenho. Então, você adiciona, não é? A cesta básica, você adiciona o que é essencial, que é o alimento da palavra de Deus. Temos, né, palavra de Deus maravilhosa para compartilhar hoje, mas temos também algumas boas notícias, né? O nosso governador do estado de Minas Gerais, o Zema, esteve reunido com alguns ministros, né, da economia, algumas pessoas lá em Brasília, alguns ministros. E ele está tendendo a colocar um fim na quarentena no estado de Minas Gerais, ainda que mantendo, né, as medidas de higiene, máscara, né, não ficar muita gente acumulada, ele tá indo devagarzinho, né? Mas por quê? Porque Minas Gerais tem registrado apenas 15 casos de pessoas que morreram, né, por conta desse vírus chinês. Bom dia, Sidraque Barreiros. Bem-vindo aqui ao nosso Face Alive. Muito bem, estou dando a notícia que o governador de Minas deve mudar, né, os decretos que ele fez de isolamento e começar a abrir, né, para que as atividades comecem a voltar ao normal, porque no estado de Minas foram registrados 15 casos de morte
por conta do vírus, e provavelmente eram pessoas, né, que já tinham problemas de saúde. Aliás, é uma coisa que eu até quero ver, né? Nos estados onde o governador é do PT ou alinhado com o PT, eu creio que as estatísticas de mortes vão ser assim altíssimas, né? E nos estados que não tem isso, que não estão usando politicamente a questão do vírus, nós vamos ter aí uma coisa mais próxima à realidade, porque não há como esconder, né? As pessoas elas que trabalham nos hospitais, elas estão dando relatórios que o Senhor, na sua grande misericórdia, poupou a nação brasileira, ok? Nós vemos realmente nações, né, onde o caso se tornou grave, os Estados Unidos está numa batalha muito grande ainda, mas o Senhor foi gracioso com a nossa nação, né? Eles descobriram que parece que a vacina BCG, que todo mundo toma aqui no Brasil, de arranhar o braço, que ela, de uma certa forma, ajudou, né, para que o quadro não ficasse grave, mas é a mão do Senhor por causa do projeto que Ele tem com a nação brasileira e porque a igreja está se posicionando, se alinhando com a vontade de Deus, então Ele pode, né, mover a sua mão poderosa e trazer à existência os planos maravilhosos que Ele tem para com o Brasil, como eu tenho dito desde o começo, né? Ele quer sim um grande avivamento de oração na nação brasileira e o quanto for necessário, né, apertar o cinto para que isso aconteça, o Senhor vai permitir. Muita coisa, né, vai acontecer, mas Deus está no comando, no controle e a vontade do Senhor será feita em nome de Jesus. Eu vivo pra Ele, eu canto pra Ele, eu danço pra Ele, exalto pra Ele, eu vivo pra Ele, eu canto pra Ele, eu danço pra Ele, exalto pra Ele. Pessoal, tem uma convocação para hoje aqui em Juiz de Fora, ok? Eu estou, né, simplesmente transmitindo para vocês, não é uma convocação que eu estou fazendo, mas eu tenho visto muitos vídeos, né, das pessoas saindo e se ajoelhando nas ruas, né, de braços levantados, de público, né, testemunhando de Jesus Cristo, testemunhando de que pertence ao Senhor, clamando a Ele à vista das câmeras de quem quiser ver, quebrando o espírito do medo, né? Isso é muito lindo ver isso acontecendo. E hoje tem uma convocação aqui para Juiz de Fora, não sei da onde veio a convocação, mas não importa, né? Eu creio que veio do trono. E hoje, às 15 horas da tarde, né, há esta convocação para que você saia, vá para do lado de fora da sua igreja, né? Ou você se junte a quem vai sair do lado de fora da sua igreja e as pessoas vão se colocar de joelhos em oração, não é? Para que o Senhor abençoe a nossa cidade, para que o Senhor livre a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil, as nações da terra. Um clamor vai estar subindo ao Senhor às 3 horas da tarde. Hoje os católicos, eles comemoram, né? Eles festejam, não é festejar, eles guardam, né? Eles guardam como Sexta-feira Santa, porque eles acreditam que Jesus morreu hoje às 3 horas da tarde. Há um erro aí, né? Jesus morreu antes, me parece que quarta ou quinta-feira, eu me confundi agora, eu tenho até que olhar e checar, depois eu posso até passar isso para vocês. Eu passei para o grupo meu de intercessores um estudo muito bom a respeito disso, do Emerson Ferrell, né? Ele está em inglês e em espanhol, mas tem ali tudo desenhadinho, né? Tem os desenhos, então dá para você ver aqui. Embora que está escrito, né, noutra língua, eu esqueci disso. Bom, não importa. A verdade é que Cristo não morreu na sexta-feira, porque se ele morresse na sexta-feira, não dava 3 dias para ele ressuscitar no domingo.
tá? Então, há um erro aí. Se ele morreu na quinta-feira às 3 horas da tarde, da sexta-feira, 3 horas da tarde, um dia, não dá. É quarta-feira. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, ele morreu. Aí, né, sepultaram, né, porque tinha que sepultar rápido, porque no dia seguinte ia ser um dia de preparação para a Páscoa. Então, ele morreu na véspera da Páscoa judaica, porque aí vão dar os 3 dias, porque ele ressuscitou na madrugada de domingo, né? As mulheres chegaram ao túmulo, ele tinha acabado de ressuscitar, não estava mais lá, apareceu para elas, enfim. Mas como hoje, né, muitos estão guardando aí como uma sexta-feira santa especial, eu até passei por um comérciozinho, estava fechado, então mesmo os que normalmente abrem, eu acho que alguns vão fechar. Então, 3 horas da tarde é o momento que Jesus expirou na cruz, né? E por isso há essa convocação para as 3 horas da tarde. É um bom horário, né? Para você sair para a rua, dobrar os joelhos em público e levantar uma oração ao Senhor. Eu me lembro da novela, né, produzida para Record, Os 10 Mandamentos, quando eles estavam sofrendo muito no Egito, eles estavam escravos, e eles fizeram uma reunião dentro da casa de Arão, que era o pai de Moisés. Eles se reuniram dentro de casa para orar, e o faraó ficou sabendo, né, que estava acontecendo uma reunião de oração dentro da casa. Ele mandou os soldados lá, porque não, eles estão conspirando, né? Eles estão com alguma conspiração. Então vai lá e proíbe. Está proibido eles fazerem qualquer reunião, né? De um pouquinho mais de pessoas dentro de qualquer casa, porque eles estão conspirando. Realmente eles estavam conspirando, mas não era contra o faraó, mas contra, né, os principados e potestades que estavam agindo ali no Egito. Então eles dispersaram, eles não puderam fazer aquela reunião. Então, né, eles colocam Miriam liderando nessa hora e chamando as pessoas, né? Já que não podemos orar dentro da casa, vamos sair para fora. E eles então começaram a orar e a clamar a Deus pelo socorro do Senhor na vila, né, lá em Gósen, do lado de fora da casa. E mais pessoas foram se ajuntando, né, e se humilhando diante do Senhor e voltando o rosto para Deus mais uma vez, né? Aquele povo que já tinha se afastado do Senhor e estava na idolatria. Entre eles havia aquele remanescente fiel, aqueles que se mantiveram fiéis a Jeová. E eles foram para o meio ali da rua e começaram a clamar, e mais pessoas foram chegando. E o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E o Senhor então falou com Moisés, que estava fugido, estava lá em Midian, casado com Zípora, né, pastoreando os rebanhos de Jetro. O Senhor fala com ele, né, da experiência da sarça ardente, e fala: eu ouvi o clamor do meu povo, o meu povo está se humilhando, e enviou Moisés para, né, libertar o povo da escravidão do Egito. Então Deus ouve o clamor do seu povo, né? E eles saíram ali para fora, e foi muito linda essa cena, não é? E tem sido muito linda essa cena das pessoas saindo sem vergonha do nome de Jesus Cristo que carregam, né? Indo para fora, levantando mãos santas para clamar ao Senhor por socorro, né? Para providência, para a economia do nosso Brasil também, tanta gente passando fome, não é? Muito bem. Agora, se vocês querem saber no que vai dar tudo isso, eu posso falar para vocês. Fica aí um pouquinho que eu já vou dizer o que vem em seguida.
O que vai acontecer é que as pessoas, por enquanto, elas estão ajoelhadas de frente às suas igrejas ou nas ruas, como vimos lá em São Bernardo, uma fila imensa, uma rua muito longa, toda tomada de pessoas de joelhos. As pessoas vão começar a se reunir nas praças, né? Onde houver, né, espaço, elas vão clamar ao Senhor. E quando as igrejas se abrirem, nós vamos presenciar um grande avivamento nas reuniões de oração. As igrejas vão ficar abertas. Brevemente, elas vão ter coragem de novo de abrir, não é? As suas portas, e as pessoas vão estar ali orando 24 horas, 7 dias por semana, reuniões de oração, para que venha um grande avivamento que o Senhor quer derramar sobre a face da terra. Ok? Nós temos aí 2 caminhos, né? Ou você vai ter um avivamento de oração e o Senhor vai derramar do Espírito dele, e as pessoas vão se levantar e vão pregar o Evangelho e vão alcançar as almas para Deus, né? Que essa é a função da igreja aqui na terra, é levar salvação até os confins da terra. Ou, se isso não acontecer, vai vir a perseguição, porque a perseguição também tem este efeito, né? Ou virão as duas coisas juntas, a perseguição fará com que a igreja permaneça de joelhos, né, no clamor. Por quê? Nós temos várias profecias. Ontem estava ouvindo uma profecia do David Wilkerson. Este homem era um servo de Deus muito ungido. Ele morreu no acidente de carro alguns anos atrás. E nessa profecia, não era nenhuma profecia, ele estava dizendo o seguinte, que aos 15 anos de idade ele recebeu uma visão de Deus. E agora, né, quando ele estava compartilhando, ele falou, eu recebi uma segunda visão, uma outra visão de Deus. E ele ficou tão estarrecido com aquela visão que ele não queria compartilhar e levou um tempão, então, para que ele compartilhasse. E ele colocou em 5 pontos esta visão, 5 tópicos, né, de coisas terríveis que estão para vir sobre a terra. E ele ficou assim muito chocado, né, com esses julgamentos de Deus que vão vindo sobre a terra. E no final, né, da visão, ele falou, o Senhor me disse 7 palavrinhas que mudaram tudo, e que a partir dali, né, eu passei a ficar alegre, eu passei a me regozijar e não ficar temeroso, não é? E o que foi isso? O que são essas 7 palavrinhas? Eu estou no controle de tudo. O Senhor finalizou dizendo, eu estou no controle de tudo. Né? E o motivo dessa perseguição que vai vir contra a igreja, né? Todas as coisas ruins que estão pela frente, previstas, ok? Eu não vou nem compartilhar as coisas ruins, né? Tudo que está por vir. Por quê? O importante é o que o Senhor está fazendo e o que Ele vai fazer, continuar fazendo até o final. Ele vai separar aqueles que são realmente dele e aqueles que não são. Então, através de tudo isso que, né, vem aí pela frente, o Senhor, Ele vai fazer esta obra nos nossos corações, para saber aonde está o teu coração. Ou você fica de um lado, ou você fica de outro. Acabou esse tempo de ficar em cima do muro. Né? Se você ficar em cima do muro, a queda vai ser feia. Você tem que saber de que lado você está. Então, o Senhor, Ele precisa purificar a igreja dEle, Ele precisa fortalecer a igreja dEle, Ele precisa preparar a igreja dEle, não é? Não só para que ela permaneça firme, né, pelo testemunho dela, o sangue do Cordeiro, mas também porque Jesus, Ele quer a noiva dEle, preparada, santa,
linda, sem mácula, sem ruga, não é? Então, é hora da noiva, né, ser preparada, ser separada. E nós temos que ter firme em nossas mentes e coração. Deus está no controle de tudo, da minha vida, da sua vida, né? No controle do planeta Terra, no controle das nações da Terra. Ok? Muito bem, então hoje às 15 horas da tarde, se você tiver a direção do Espírito de Deus, não faça porque os outros estão fazendo, não faça na carne, ok? Porque não vai dar certo, ok? Se você fizer na carne e simplesmente porque os outros estão fazendo, né? Você pode se dar mal. Faça guiado pelo Espírito de Deus. Aprenda a ser guiado pelo Espírito do Senhor, aprenda a obedecer o Espírito Santo de Deus. Aquilo que Deus tem para um não é a mesma coisa que ele tem para outro. Todos são filhos, mas a um filho ele vai dizer vai, a outro ele vai dizer fica, não é? Então, procure caminhar na orientação do Espírito de Deus. Faça um treinamento, né? Esse é o maior treinamento que você pode fazer na sua vida, o melhor treinamento que você pode fazer na sua vida. Afinar os teus ouvidos com o Espírito Santo. Perguntar as coisas para o Espírito de Deus antes de sair fazendo. E embora seja algo assim, mas eu queria fazer. Não, mas se o Senhor falar não faça, não faça. Porque o que mais honra a Deus não é o que você vai fazer ou deixar de fazer, mas é aquilo que você faz em obediência. Nós temos que aprender a andar no Espírito, porque isso vai te poupar muita dor, muito sofrimento, muita confusão na sua vida. E por que é tão importante? Porque nós vamos ver que nós temos a mente de Cristo, né? A igreja, ela não... Bom dia, Flávia. A igreja é o corpo de Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Depois nós vamos lá em 1 Coríntios para ver isso, que nós somos o corpo de Jesus Cristo nesta terra e nós não somos mula sem cabeça, nós não somos um corpo sem cabeça, somos sim o corpo de Jesus Cristo, mas este corpo tem uma cabeça, por isso a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Ok? Mas vamos aqui primeiro num outro texto, depois nós vamos lá em Coríntios. Eu sei que assim, é tanta coisa que eu acabo querendo compartilhar, né, que o tempo nunca é suficiente. Isso é maravilhoso, isso só mostra o quão rica é a palavra do Senhor, né, e o quanto ela pode nos edificar. Mas, gente, no final do programa eu vou lembrar vocês de novo, hein? Hoje às 3 horas da tarde, vai para fora da sua casa. Fica sem vergonha, porque Jesus merece, porque quando ele foi para a cruz, ele levou a nossa vergonha sobre ele, o nosso vitupério, não é? Ele foi crucificado nu, exposto nu, publicamente, completamente humilhado por mim e por você. Então nós não podemos nos envergonhar de ajoelhar, onde todo mundo está vendo você, que você está ajoelhado, que você está clamando ao Senhor. Não tem por que ter vergonha de estar orando, não é? As pessoas, elas se sentem muito incomodadas quando você toma qualquer iniciativa que é diferente daquilo que elas pensam ou daquilo que elas têm coragem de fazer, e você tem coragem, elas não têm, não é? Elas ficam irritadíssimas com isso, né? Mas, por isso que eu estou te dizendo, faça se o Senhor mandar você fazer. Se o Senhor não mandar você fazer, não faça, ok? Se você fizer,
faça em fé, porque a palavra diz que tudo aquilo que a gente faz sem fé é pecado, né? Então, tudo que você fizer, você tem que fazer crendo que é aquilo que o Senhor deseja que você faça, né? Você tem que ter paz no seu coração, né? Treinar, ouvir o Espírito de Deus, esperar no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Hebreus 11, 23. Vamos lá? Pela fé, este capítulo de Hebreus, capítulo 11, é todo falando de fé, né? Como homens e mulheres cheios de ousadia, cheios do espírito de poder de Deus. Como eles enfrentaram todas as situações e venceram, né? Então, vamos lá no verso 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque eles viram que Moisés era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Você lê assim, parece uma coisa simples, né? Mas se coloca no lugar dos pais de Moisés. Se nascesse menino, a ordem era matar, não é? E todo dia os soldados saíam pelas ruas visitando as famílias, né? Vendo se tinha nascido algum menino para eles matarem. Joquebede teve que se esconder, né? Quando ela viu que era menino, faça ideia, o desespero que bateu nela. Meu Deus, é um menino, e agora? Né? Ela teve que, né, o marido... Miriam, Arão já estavam nascidos, eles tiveram que esconder o bebê, e bebê chora, né? Bebê é uma coisa difícil de esconder. Eles tiveram que dar o jeito deles e esconder Moisés durante 3 meses. Muito tempo, 3 meses, escondendo aquela criança. E por que né, que diz aqui que eles viram que era um menino formoso? Gente, quando você tem que observar algumas coisas quando você lê a palavra de Deus. Eles viram. Não é que eles olharam para o bebê e falaram, que bebê lindinho, né? Aos olhos dos seus pais, todo bebê é lindinho, é formoso. Não se trata disso. Eles viram com os olhos espirituais, né? Eles enxergaram que havia um propósito de Deus com aquela criança, pelo fato daquele bebê ter nascido menino, né? Deus revelou para eles que havia um propósito especial, que aquele bebê tinha, né, uma beleza especial da parte de Deus, tinha algo de Deus especial para aquela criança. Eles, né, entenderam pelo Espírito. Os pais de Moisés, eles eram capazes de receber uma comunicação da parte de Deus, né? E eles receberam esse entendimento que aquela criança era especial e que precisava ser protegida, não é? E eles guardaram aquele bebê com a própria vida durante 3 meses. Aí você pensa, gente, eles deviam estar mortos de medo. Não, porque aqui diz que eles receberam a visão e eles receberam a graça também para esconder esse menino por 3 meses, porque eles não temeram o mandamento do rei. Havia uma lei a ser obedecida, havia um mandamento do rei que quem desobedecesse, não é, pagava com a vida.
Então, por exemplo, se o soldado achasse lá o bebê de 3 meses, ele ia matar o bebê, e matar o resto da família, e matar os pais também, porque falava, vocês desobedeceram, vocês ocultaram esta criança. Não é só de maldade, mataria todo mundo. Mas eles, diz aqui, eles não temeram o decreto do rei. Em vez disso, eles obedeceram à voz do Senhor e defenderam a vida daquela criança. E mais do que isso, quando Joquebede, deu 3 meses, o Senhor orientou ela que fizesse um cesto de vime, que pusesse o bebê dentro do cesto e deixasse as águas do Nilo levar a criança. Que coisa mais terrível para uma mãe fazer, se desapegar, entregar o seu filhinho nas mãos do Senhor. Ela entregou o seu filhinho nas mãos do Senhor. Não, depois eu tenho até que reler esse texto, porque já tem um tempo que eu não leio direitinho essa passagem, porque eu acho que menciona que Joquebede fez o cesto, que Joquebede colocou a criança e Joquebede colocou no rio, com a ajuda de Miriam. Eu acho que não menciona Arão, que é o pai. Eu acho que a iniciativa foi aí de Joquebede, talvez ela tenha ouvido da parte de Deus. Quão difícil para uma mãe obedecer algo da parte de Deus, nesse nível. Porque assim como ele tinha guardado Moisés durante 3 meses, ela podia pensar, não, Senhor, guarda ele aqui comigo, por que eu vou ter, depois de 3 meses que o Senhor guardou, o Senhor quer que eu entregue este bebê à morte, às águas do Nilo? Porque os bebês, eles eram atirados na água do Nilo para morrer. Os soldados pegavam e jogavam na água do Nilo, os bebês morriam. Mas Deus ordenou que ela fizesse isso, mas estava este bebê com a proteção de Deus, dentro do cesto de Deus. Quantas vezes nós temos que passar pelas mesmas situações que as pessoas que não creem no Senhor, elas passam, mas passamos dentro do cesto de Deus, não é? Assim como Noé passou pelo mesmo dilúvio, mas ele estava dentro da arca de Deus. E quando estamos dentro do cesto de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da proteção de Deus, nós não devemos temer passar por todas as situações, mesmo quando parecem situações, que parecem ser as mesmas situações das pessoas que não creem no Senhor. Não é a mesma, só parece. As circunstâncias são a mesma, mas a graça de Deus, ela nos mantém, sem medo, em fé, não é? E dentro do cesto, protegidos, não é? Assim como Cedraque, Mesaque e Abednego caíram dentro da fornalha ardente e não sentiram medo. E o Senhor não permitiu, que aquele fogo destruísse as 3 testemunhas. Não é? Então, ela colocou ali, confiando na ordem de Deus, confiando na graça de Deus, o bebê foi colocado dentro do cesto e ela teve que deixar ir. Todas as coisas que são mais importantes na nossa vida, Deus quer que a gente entregue nas mãos dele, porque ele vai devolver na dimensão do Espírito e dentro dos propósitos dele. Esse foi o sacrifício que Abraão fez do seu filho Isaque. Ele entregou aquilo que era mais precioso para ele, ele entregou para Deus. E Deus devolveu para ele Isaque. Mas agora, como aquele do qual viria toda uma descendência abençoada, de onde surgiria o povo de Israel e de onde viria a igreja, tudo porque ele entregou o melhor que ele tinha para o Senhor, confiando. Ele entregou Isaque porque ele confiava que Deus era poderoso, ele tinha fé para isso, sabendo que Deus era poderoso para devolver o filho para ele ainda que ressuscitado.
né? E Isaac se transformou num tipo de Jesus Cristo, né? Se Abraão foi capaz de oferecer seu único filho, né? O nosso Pai Celestial, então também eu sou capaz, né, de oferecer meu único filho para a redenção daqueles que creem, daqueles que têm fé em mim. Né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida, é o sacrifício perfeito a nosso favor, né? Daqueles que creem, daqueles, não é, que entregam as suas vidas para Jesus, porque aí Jesus passa a viver as nossas vidas e nós passamos a viver a vida dele, né? Foi isso que aconteceu na cruz. Muito bem, então ela colocou Moisés no cesto e deixou ir, e nós sabemos no que deu essa história, né? O cestinho foi parar na casa do faraó e ali Moisés cresceu, foi treinado pelo Senhor, foi treinado como um líder, né? Como um guerreiro, capaz depois de conduzir o povo de Deus, conforme era o plano de Deus para a vida de Moisés. Então, olha aqui, um único versículo, quanta coisa pode falar para a gente. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque eles viram, né, tiveram uma visão de Deus, né? Eles tiveram uma compreensão da parte do Senhor, que ele era formoso, e não temeram o mandamento do rei. Eu acho que a maior vitória da fé é ficarmos libertos de todo medo, de todo pânico, de todo temor. Essa é a vitória da fé que levou os cristãos a serem queimados como chamas vivas em louvores a Deus, glorificando ao Senhor, entregue aos leões, glorificando ao Senhor, não é? Então há um poder de Deus muito grande que se manifesta quando a igreja é perseguida. Uma igreja perseguida, ela se torna uma igreja poderosa, uma igreja de sinais, de maravilhas, uma igreja, né, que caminha na dimensão do Espírito, que não pode ser abatida, que não teme a morte. Eles o venceram porque não temeram a morte, pelo sangue do Cordeiro, e porque mesmo em face da morte eles não temeram. Então, a maior vitória de todas, né? E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero esta vitória. Não temer e confiar no Senhor e realmente viver pela fé, né? Aqui o texto ainda prossegue, no 24, que pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés, ele ia ser faraó no Egito e ele abandonou tudo isso. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ele também não temeu a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Quando temos a visão do invisível, nós não tememos mais e nós ficamos firmes, firmes na rocha, ficamos inabaláveis, né? Mas Deus quer nos conduzir a este nível, né, espiritual. E a igreja precisa realmente, né, clamar, orar e perseverar. Olha bem, eu estava começando a ler o livro de Tiago. Eu já vi que hoje não vai dar jeito da gente ir lá em Coríntios, mas deixa o Espírito, né, conduzir aqui a nossa mensagem de hoje. Tiago, no capítulo 1, no comecinho, no verso 2, olha o que ele diz. Graça, abundante graça. Meus irmãos, minhas irmãs, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Eu não gosto dessa versão aqui, eu preciso arrumar uma outra Bíblia
uma Bíblia da Nova Versão Internacional para deixar aqui no estúdio, né? Que é que eu tinha aqui, eu doei. Então, estou aceitando a doação de uma Bíblia versão nova, aquela NVI, né? Nova, aqui a gente fala Nova Versão Internacional. NVI, em inglês é ao contrário a sigla. Muito bem. Para botar aqui no estúdio, porque essa aqui é um pouquinho mais complicadinha, né? Vamos lá. Meus irmãos, tende grande gozo, tende como motivo de alegria, né? Quando vierem as provações. Aqui fala tentações, a outra diz provações. Sabendo que a prova da vossa fé vai te dar, né? Obra a paciência, né? Obra a paciência. A prova da vossa fé, né? Vai trazer paciência, perseverança na sua vida. E tenha, porém, a perseverança, a paciência para que, né, a obra na sua vida seja perfeita, para que você seja perfeito, completo, sem faltar coisa alguma. O telefone está tocando, só um instantinho. Pronto? Sim, então nós devemos nos alegrar quando vêm as provações, porque elas vão desenvolver em nós paciência. Olá, Yolanda, paz para você. Paciência, né? Perseverança, para que a gente seja perfeito e completo, sem faltar coisa alguma nesta obra maravilhosa que Deus está fazendo em nós. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, né? E Ele não vai negar. Quando você pedir por sabedoria, peça com fé, tá bom? Deixa eu ver, aqui nós temos lá no verso 12, sim. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, ou a tribulação, ou a provação, ou a perseguição, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós não podemos esquecer essas palavras do Senhor, né? Porque juntamente com a aprovação, Deus, Ele nos dá a graça, Ele nos dá poder para vencer, tá? E o que nos está prometido é a coroa da vida. Vida eterna. É tão pequena a nossa vida aqui neste mundo, né? Eu já estou com 62, que beleza, né? Mas até os 80, né? A Bíblia diz, até os 80 tá bom, né? Se passar um pouco mais, tudo bem, né? Desde que esteja dentro do propósito de Deus, de que você esteja fazendo a obra do Senhor, né? Mas a eternidade é para sempre, né? Nós temos que ter sabedoria para viver agora, porque depois nós vamos viver na eternidade de acordo, né, com o que a gente fez por aqui, nesse breve tempo, né? Como diz lá em Romanos, a nossa breve tribulação, breve, leve tribulação nessa vida, não é para se comparar com a glória que nos está reservada na eternidade. Mas a gente sabe tudo isso, mas ainda assim, né? A gente fica com medo, como uma criança quando ouve um barulho forte, a gente logo, né, fica temeroso e nós precisamos que Deus nos liberte do medo e que nos dê espírito de ousadia, porque o espírito que Ele tem nos dado não é espírito de medo, é espírito de ousadia, espírito de poder. Nós precisamos nos encher deste espírito e, né, repreender a nossa carne e não dar lugar àquilo que não vem do Senhor para nós. Gente, desculpa, o pessoal que está me ouvindo na rádio em casa,
Eu tirei o som por causa do telefone, por isso que eu não gosto de ser interrompida. Eu esqueci de levantar a chave do som e você acabou aí ficando no mudo um tempinho, não é? Mas eu estou falando como o Senhor precisa nos encher do Espírito dele, porque o Espírito dele é um espírito de ousadia, é um espírito de poder, não é espírito do medo. Por isso que é tão importante a igreja dar as caras, né? Desde que você receba de Deus, faça isso. Em vez de ficar, né, dentro de casa hoje, vá para as ruas, não é? Tantas vezes nós vemos os católicos aí saindo para as ruas, fazendo procissão atrás das imagens, não é? Porque nós não podemos sair para fora de joelhos, erguer os nossos braços e adorar aquele que vive, aquele que reina, o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Como eu disse para vocês, nós somos o corpo dele aqui nesta terra. E não é um corpo sem cabeça, não, é um corpo com a cabeça. Nós temos a cabeça de Jesus Cristo neste corpo, né? Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra. E assim como Jesus somos nós neste mundo, diz a palavra de Deus. Vamos ver. Eu pensei em compartilhar lá em Coríntios, mas vamos deixar para depois. Mas dá uma olhadinha lá no capítulo 11 de Hebreus, né? Como pela fé as pessoas foram capazes de prodígios, de coisas tremendas, né? Deus está trabalhando na igreja dele. Ele vai levantar a igreja. Jesus está edificando a sua igreja, uma igreja poderosíssima, não é? Que vai manifestar o reino de Deus, aquilo que foi depositado dentro de nós, o Espírito do próprio Deus Altíssimo, o Espírito que habita em nós, é o Espírito que habita no nosso Pai. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Nós temos a cabeça de Cristo, né? Gerenciando a igreja, dirigindo a igreja. E tudo isso, a obra de Jesus, vai ser manifestada por completo nesta terra antes, não é? Que a igreja termine a sua missão, a sua tarefa de evangelização de todos os povos, né? E antes, né, que ela se torne aquela noiva maravilhosa, perfeita. Todas essas coisas vão acontecer. Deus está separando os que são dele. Presta atenção, né, de que lado você vai ficar. É hora de você ir para a presença do Senhor e falar: Senhor, sonda o meu coração. Lança luz nas minhas trevas. Visita os lugares que ainda não foram iluminados no mais profundo do meu ser. Liberta-me, Senhor. Liberta-me. Completa a tua obra em mim, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração no momento, né? Devemos estar mais preocupados com a nossa condição espiritual do que com qualquer outra coisa. É hora de colocarmos os nossos olhos na palavra de Deus, colocar os nossos olhos em Cristo Jesus, desenvolver vida de oração e intimidade com Deus, porque é isto que vai te segurar, né, em tudo aquilo que vem pela frente, que é necessário que aconteça, conforme Jesus disse, é necessário que aconteça, mas o Senhor está no comando, no controle de todas as forças. E aquele que pedir graça e misericórdia, terá graça e misericórdia. Amém? Agora nós vamos levantar uma oração, ok? Alô? Pronto? Alô? Bom, vou deixar aqui fora do
telefone fora, que assim não vai incomodar mais. Muito bem, vamos agora então levantar a nossa oração. Hora de orar, ok? A voz obedeci, como pude então ter chegado aqui. Eu não posso crer que é o fim de Então vamos. Comece respirando, puxando o ar do Espírito de Deus para dentro de você. Senhor, nós tomamos consciência da Tua presença conosco nesta hora, Senhor. Sabemos que os Teus anjos estão todos aqui acampados ao nosso redor. E te agradecemos, Senhor, pelos Teus anjos acampados ao nosso redor. Pai querido, a Tua palavra diz que nós somos templo, morada do Teu Espírito que é santo. Isso é maravilhoso, Senhor. O Teu Espírito habita em nós. O Senhor derramou a promessa que havia feito ao Teu Filho, de que o Espírito viria habitar em nós. Temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo dentro, vivendo em nós, no nosso espírito. Pai querido, nós somos filhos de trevas. E a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra ela. Senhor, a treva não tem poder contra a luz é que brilha e destrói as trevas. Ó Espírito de Deus, nos ensina estas verdades, que possamos viver todas essas verdades nesses dias, ó Deus. Abre os nossos olhos, que possamos ver, que possamos compreender, entender, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo de maravilhoso agora em toda a terra. Abra os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar que a Tua glória já enche a terra como as águas cobrem o mar, que a Tua glória enche as nossas vidas, que somos Teu Senhor, filhos e filhas do Teu amor. Pai querido, nós queremos, Senhor, viver este tempo onde nós vamos exercer a autoridade que o Senhor nos deu como igreja. Sabemos que, por um lado, as trevas, Senhor, estão cada dia mais densas, mas nós somos da luz e a Tua luz em nós também se torna cada dia mais densa. Obrigada, Pai querido, porque um dia o Senhor nos trouxe a Cristo Jesus. E nascemos de novo, Senhor, da água, mas nascemos também do Espírito. E hoje, Senhor, nós fazemos parte da Tua nova criação. Revela-nos todas essas coisas, Senhor. Eu oro principalmente que o Senhor possa revelar-nos o Teu grande amor que o Senhor tem por nós. Que sejamos completamente cheios da revelação do Teu amor, Senhor, por cada um de nós. Porque o Teu amor, ele lança fora todo medo. E então nós somos aperfeiçoados por causa do Teu amor, Senhor. Segura-nos, Pai, com as Tuas mãos. Segura-nos, Senhor, na Tua graça, que possamos confiar em Ti de tal maneira que não vamos temer coisa alguma. Vamos saber, como o Senhor disse, que o Senhor está no controle de tudo. Obrigada, porque nós Te pertencemos.
Obrigada pelos teus planos maravilhosos que o Senhor tem para aqueles que te pertencem, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a alcançar aqueles que ainda precisam ser alcançados, que fazem parte do teu plano e do teu reino. Nos dá ousadia para pregar e anunciar a tua palavra, Senhor. Levanta a nação brasileira nesta hora, nos dá recursos financeiros, nos dá recursos espirituais, para que possamos, Senhor, concluir a tua obra. Nós sejamos, Senhor, um oásis em meio ao deserto para as nações da terra. Levanta um povo forte que te conhece aqui no Brasil, Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Pessoal, 11 horas, ok? Encerramos por aqui. 3 horas da tarde. Se você sentir, vá para o lado de fora, vá orar, ok? De público. Se junte a outras pessoas. Em nome de Jesus, ok? Fiquem na paz. Tchau.